meninas! Olá, meninos! Vamos para mais uma aula. Essa aula, toda ela feito na diagonal. É uma aula bem gostosa de fazer e dá para aproveitar todas as suas sobras de faixas, seus retalhos de faixas. Isso é muito legal. Dá para você fazer colorido, bem colorido, dá para fazer... No meu caso aqui eu usei os tons de azuis e verde, mas dá para aproveitar todas as faixas que você tem aí e que fica encostada numa sacola, numa gaveta, até mesmo em saquinhos plásticos. Tira essas faixas, vamos passá-las e vamos aproveitar para fazer essa aula que é bem gostosa. Antes de continuarmos a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Então, se inscreva, curta e ative o sininho das notificações. Porque toda quinta-feira eu libero uma aula nova e exclusiva somente para você. Então não se esqueça, curta, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Para isso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de faixas de 7,5, faixa de 7,5 e faixa de 4 centímetros. Então eu vou montar dois conjuntos de faixa. Um conjunto eu vou montar, que seria esses tons aqui. Eu coloquei o verde escuro, o verde claro e o azul. Verde escuro, verde claro e azul. 7,5, 4, 7,5. Costura, passa a costura aberta e reserva. Vou preparar outro conjunto de faixa em tons de azuis. Vou pegar azul mais claro, um cinza e um azul mais escuro. Então, eu vou preparar este conjunto aqui e este conjunto de faixas aqui. Preparei os dois conjuntos, o que eu faço? Eu pego essas faixas, eu corto pelo comprimento total do tecido, pelo 1,40 de 1,5 de largura. 1,40 a 1,5 de largura. Pego o comprimento total da faixa. Aqui eu tô com um pedaço só, que é a sobra do trabalho que eu fiz. Mas dá para você aproveitar. O que precisa é os dois conjuntos estarem do mesmo tamanho. Então, os dois conjuntos de faixa têm que estar do mesmo tamanho. Feito isso, você vai fazer uma costura tubular. O que é costura tubular? Quando você costura em cima e embaixo. Eu fiz um tubo, olha. Fiz um tubo aqui na minha mão. Fiz um tubo com as duas faixas. Posicionei. E aqui você vai olhar. Se você quer o verde escuro com o escuro... Aqui eu posicionei verde escuro com o escuro aqui. Nessa daqui eu fiz ao contrário. Eu pus o verde escuro com o azul mais claro. Você fica a seu critério, tá? Aqui eu inverti. Eu coloquei o escuro com escuro, claro com claro. Poderia ter colocado escuro com claro e claro com escuro. Aí fica a seu critério também, tá? Fez o tubo, nós vamos cortar ângulos de 45 graus. O que eu vou fazer? Eu vou tirar peças desta maneira aqui, olha. Desta maneira aqui. Se eu não fizer o tubo, se eu não costurar em cima e embaixo, fechando o tubo, vai sair, se eu cortar por faixa, por conjunto de faixa, eu vou ter uma peça desta e uma peça dessa daqui. Desta maneira, o que eu vou fazer? Ele já vai sair costurado assim. A peça já vai sair desta maneira aqui. Então, facilita muito para você construir, para você montar o seu bloco. Dessa maneira, já sai essa costura. Se você cortar por faixas separadas, também dá certo. Ela vai ficar dessa maneira aqui. Aí você vai ter que unir uma com a outra para dar o efeito, tá? Então, aí você vai ter o trabalho de unir, que nem aqui, olha. Aqui estão cortados separadamente. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que emendar desta maneira aqui. Vou ter que passar uma costura aqui. Fazendo pelo tubo, você economiza essa costura. As duas maneiras dão certo. Só que desta maneira aqui, você vai ver a surpresa que vai acontecer. Já sai costurado, eu elimino ter que fazer essa outra costura. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer é alinhar. Quando eu alinho o trabalho, normalmente eu não alinho dessa forma aqui. Eu venho aqui e alinho aqui no ângulo de 90 graus. Eu não faço isso? Venho aqui e alinho assim o trabalho. Normalmente a gente faz dessa forma. Nesse caso aqui, você vai fazer diferente. Neste caso aqui, você vai fazer o alinhamento pelo ângulo de 45 graus. Então, eu vou procurar na minha régua o ângulo de 45 graus. Ele está aqui, olha. É a minha linha verde.
Eu vou pegar o ângulo de 45 graus e vou posicionar ela numa dessas linhas retas. Ou esta, ou esta, ou esta, ou essa daqui, tá? Aqui na onde está a minha régua, ele está dando mais certo eu posicionar nessa linha do meio aqui. Eu vou vir aqui. Você pode posicionar aqui embaixo, ou nesta linha, nesta ou nessa daqui. O meu ângulo está bem aqui. Uma dica que você pode fazer, sabe durex colorido? Durex colorido, aquele vermelho, azulão que a gente compra em papelaria? Passa ele bem em cima da linha do ângulo, que aí facilita para você. Se você pegar o durex e passar, porque se você enxergar, não sei se dá para ver, a linha está bem aqui, olha. Então, se você puser uma fita durex em cima, bem lá, fica mais fácil para você enxergar. Não sei se enxerga, ela está aqui, olha. Eu vou trazer ela para a linha da costura. Trouxe ela para a linha da costura. E vou alinhar ela aqui. Ó, alinhei em 45 graus. Isso daqui é descarte. Esse eu descarto. Girei para o lado do coração. Giro para o lado do coração. E vou fazer o alinhamento agora ao contrário. Vou fazer o triângulo aqui. Então, vou vir aqui. Onde está a minha linha? Tá aqui. Aqui, uma dica que você pode fazer, como ela já está alinhada no ângulo de 45 graus, você pode apoiar a lateral da régua. Você pode vir aqui e fazer isso daqui. Olha, apoia a lateral da régua. Vou até fazer desse lado, que acho que a régua vai ser melhor. Posiciona aqui. Estou posicionando a minha régua aqui, como se fosse assim. Ó, posicionei aqui a lateral da régua. Venho. E vou. Cortei. Dica, para fazer esse tipo de trabalho, não pode cortar sentada, tá? Sempre em pé. Como eu tô aqui gravando com vocês, as minhas câmeras estão posicionadas todas para eu estar sentada. Então, o interessante é esse ângulo, isso daqui, fazer ele em pé, porque você vai virar com o seu corpo para poder... Você não pode movimentar essa faixa aqui. Aí você veio, tirou. Quando eu tiro aqui, a peça ela já está cortada no ângulo de 45 graus, aqui e aqui. A hora que eu abro, eu vou só soltar esses pontos daqui de cima, olha. O bloco já está pronto. Elimina aquela costura aqui. O que é mais fácil? Fazer assim ou eu pegar e costurar desta maneira aqui? O que é mais fácil? Já sair assim ou fazer dessa maneira? As duas maneiras estão corretas. Eu acho que é mais fácil fazer com a costura tubular e que saia dessa forma aqui, tá? Aqui já está no ângulo, aqui já está no ângulo. Vou fazer o mesmo processo. Vou apoiar a régua aqui na diagonal. Vou pegar uma das linhas minhas mais grossas aqui. Posiciono bem certo aqui no vértice, reto aqui. E vou... Isso daqui é sobra, viu, gente? Isso daqui é sobra de tecido que eu comecei a cortar ao contrário. Eu quis aproveitar a faixa. Descarto aquele pedaço. Ó, descarto aquele pedaço. Venho aqui, solto. Aqui eu não tinha costurado até o final o tubo. Olha. Aí eu já tenho os dois blocos. Tenho o bloco, os dois escuros e os dois claros aqui. Muito mais fácil de fazer, não é? Agora, se quiser fazer por faixa individual, também pode. Pode vir aqui e fazer dessa maneira. Pode fazer dessa maneira aqui também, que não sai errado. Sai certo também. A única coisa é que você vai ter o trabalho de passar essa costura aqui. E no tubo, ele já sai costurado dessa maneira aqui. Aqui tá descosturado porque eu não costurei o tubo até o final. Como era um aproveitamento de faixa, eu não costurei o tubo até o final, porque eu quis mostrar para vocês a composição das cores das faixas, né? Mas se eu tivesse costurado o tubo todo, sairia. Então, se você pegar a faixa de 1,5 m, vai dar certinho para fazer e você já vai ter os dois blocos que você precisa para montar o seu trabalho. Para montar o trabalho, é só unir. Aqui pode fazer dessa forma aqui, olha.
Posso vir aqui, brincar com os blocos. Posso colocar 2 verdes claros aqui, 2 verdes claros aqui e 2 azuis escuros aqui. E já tem um bloco bem bonito, bem gostoso de fazer, todo ele feito na diagonal, sem dar trabalho. Por quê? Porque ele já está cortado pela forma de tubo, fica muito mais fácil. Outra dica que eu queria dar, quando você fechar esse bloco aqui, você vai fazer quadrados, vários quadrados deste daqui. Passa com um ponto de alinhavo aqui em volta, bem na beiradinha, menos de meio centímetro. Põe o ponto da máquina no número 5 e passa um alinhavo aqui em volta, um ponto de alinhavo em volta. Por quê? Porque esse trabalho está todo ele no viés, olha. Está todo ele no viés. Então, se você manusear muito, passar muito forte o ferro, ele vai ficar todo ele meio desbeiçado, sabe quando fica? Eu até tenho um bloco aqui. Olha esse bloco aqui. Você tá vendo como ele tá? Tá feio? Ele tá todo meio ondulado. Esse daqui tá certinho. Ó, tá achatado, bem batido. Esse daqui, na hora de passar, forçou muito o ferro, ele desbeiçou. E ele foi feito dessa maneira aqui. Ele foi feito dessa maneira aqui, que dá muito mais trabalho, tá? Então, fica a dica aí, faça a costura tubular, que vai ser muito mais fácil. E, ao finalizar os quatro quadrantes, as 4 partes, passa uma costura bem fininha na volta para poder firmar e segurar e você não ter problema na hora de construir a sua colcha, o seu trabalho, a sua manta, o que é que você queira fazer. Essas variações de medida de 7,5 e 4 você pode alterar também. Não necessariamente você precisa fazer com essas medidas. Você pode colocar faixa de 5, faixa de 2,5, fica a seu critério. Divirta-se, aproveite suas sobras de faixa e monte vários trabalhos com essa técnica, ela é bem legal. Beijos e até a próxima! Você que chegou até aqui, eu tenho uma novidade para te contar. Você conhece o Clube Alecrim? O Clube Alecrim é onde você vai encontrar uma aula excepcional gravada, junto com um PDF extremamente detalhado e o mais legal eu vou te contar agora, tecido exclusivo que você só encontra aqui no Clube Alecrim. Esse tecido exclusivo são os tecidos estampados. Junto com esses tecidos estampados, eu sempre vou mandar para você uma outra combinação coordenada com este estampado. Agora, o estampado você só encontra aqui no Clube Alecrim. Um mais bonito do que o outro. Ah, Ana, eu quero comprar no seu site. Eu consigo? Não. Só vai conseguir adquirir esses tecidos quem fizer parte do Clube Alecrim. Esse tecido eu vou mandar para você produzir a peça que eu produzi para aquele mês específico. E esqueci de falar uma coisinha para vocês. Além de tudo isso que eu estou falando para você, eu sempre vou colocar alguns presentinhos surpresa. Não vou falar o que são, porque eles vão ser surpresa, mas eu tenho certeza que você vai adorar. Eu estou adorando preparar essas caixas, esses box. Tenho certeza que você também vai gostar. Venha fazer parte do Clube Alecrim. Ele está sensacional e você vai amar. Beijinhos!